Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo bem? Daniel Ribeiro, diretamente do meu quarto, não em secreto porque eu tô falando com você, mas meu quarto é um lugar onde eu leio a Bíblia, onde eu oro, onde eu leio meus livros, onde eu durmo. Meu quarto é um lugar onde eu gosto de estar. Irmão, hoje aqui eu gostaria de ler com você, de a gente pensar um pouquinho em relação ao Salmo 91. Esses dias me despertou a leitura do Salmo 91. O Salmo 91 é aquele salmo que muitas vezes a gente vai na casa das pessoas, aquele salmo que a gente encontra a Bíblia aberta na casa das pessoas, geralmente está no Salmo 91. A gente vai lá na casa das pessoas, está no Salmo 91. E vamos, eu te convido a ler comigo o Salmo 91. Vamos entender o que diz o Salmo 91. E de repente, por que as pessoas colocam lá o Salmo 91 aberto? Se ele quer dizer alguma. Por que está lá aberto? Se de repente as pessoas usam como uma espécie de amuleto, entendeu? Às vezes eu vejo que algumas pessoas usam como uma espécie de amuleto o Salmo 91. Mas vamos ler ele e vamos entender o que diz o Salmo 91. Vamos lá. Vou ler aqui com você o Salmo 91. Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dele retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Irmãos, eu queria te chamar a atenção aqui para alguns versículos. Vamos entender o que alguns versículos aqui estão dizendo. Esse Salmo 91 é um salmo cheio de promessas. Sem dúvida, um salmo cheio de promessas. E promessas assim que são confortadoras. São promessas que, se a gente pegar assim, são, ainda mais no contexto que a gente vive hoje em dia, são promessas que bacanas, onde Deus ele conforta muita gente com essas promessas. E eu entendo porque que algumas pessoas elas deixam esse salmo aberto lá na, na, na casa delas, não em cima da mesa, ou num buffet, ou em algum lugar na casa dela esse salmo está aberto. Por exemplo, vamos pegar aqui no verso 3, ele fala assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que diz aqui, ó? O laço do passarinheiro são os teus inimigos. O Salmo 91 está prometendo que Deus te livrará dos teus inimigos. Promessa, está aqui no Salmo, o texto está claro. Ele te livrará dos teus inimigos. E da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? São as doenças. Está dizendo aqui, ó, Deus vai te livrar das suas doenças. Promessa do Salmo 91. Entendeu? E a gente vive num contexto atual onde doenças nos acometem e cada vez surgem doenças novas. Por mais que a medicina esteja avançada, doenças nos acometem, pessoas morrem de doença. Salmo 91 promete que ele não vai nos livrar. Verso número 5. Verso número 5 diz assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. O que o verso número 5 quer dizer? Terror da noite. Não terás medo do terror da noite. Os assaltantes. Sai à noite, irmão. Sai da noite aqui em São Paulo para você fazer alguma coisa. As pessoas. O ano passado eu fui assaltado.
Três moleques, tinham 15, 16 anos, vieram me assaltaram. São Paulo aqui é raro as pessoas que não foram assaltadas aqui em São Paulo. Tá prometendo aqui que você não vai ser assaltado à noite. É a promessa do Salmo 91. Tá prometendo aqui, ó, você não vai ter medo dos assaltantes à noite, porque ele vai te livrar. Promessa do Salmo 91. E nem da seta que voa de dia, da guerra durante o dia. Você não vai ter medo, porque ele vai te livrar. Tá dizendo aqui no Salmo 91. Promessa do Salmo 91. Eu entendo porque que as pessoas deixam aberta a Bíblia no Salmo 91. Porque são promessas maravilhosas. São promessas maravilhosas que diz aqui. Agora tem aquele versículo famoso que a gente escuta até em várias músicas gospel por aí, né? Vários cantores gospel até colocam essa. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Não chegará a ti, né? Aí, só que foi escrito num contexto de guerra ali, mas hoje aqui, diz ali, por que o Salmo está dizendo aqui que 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Está dizendo assim que a luta vai estar acontecendo do meu lado, uma luta forte. Do meu lado também uma luta muito forte também, uma luta estrondosa aqui, do outro lado também, mas eu não vou ser acometido pela luta, não vou ser derrotado pela batalha ali. É o que está dizendo ali o versículo 10. Entendeu? E por que às vezes eu sou derrotado, às vezes por que eu sou vencido pelas circunstâncias, às vezes, por quê? Agora vamos entender o contexto que esse salmo foi escrito. O contexto que esse salmo foi escrito. Primeiro, esse Salmo 91, ele é um salmo de autoria desconhecida, não se conhece o autor do Salmo 91. Os salmos tem alguns autores, alguns salmos Davi escreveu, outros salmos Asaf escreveu, tem alguns salmos que Moisés escreveu, mas esse Salmo 91 é de autoria desconhecida, a gente não conhece o autor dele. Mas ele foi escrito lá no contexto da nação de Israel. E a nação de Israel estava na velha aliança, quando foi escrito esse salmo, estava na velha aliança. E o que é a velha aliança? Vamos entender o que é a velha aliança. Vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve o filho José, teve 12 filhos e teve José. José foi vendido como escravo lá para o Egito, foi escravizado lá no Egito. Deus honrou José. José foi vice-governador do Egito. Depois que ele foi vice-governador do Egito, ele trouxe a família dele começou a crescer, o povo hebreu começou a crescer, se tornaram um povo numeroso. O faraó viu aquilo, não gostou, escravizou aquele povo. O povo ficou em torno de 400 anos escravizado. Deus levanta Moisés para libertar o povo ali do Egito. Liberta o povo do Egito. Você tem um povo, certo? Você tem um povo, mas não tem lei nem território, então você não tem uma nação. Para você ter uma nação, para você ter Israel, Israel não existia ainda. Para você ter Israel em si, uma nação, você precisa de povo, território e lei. Aí Deus começa a constituir a nação de Israel. Então você tem um povo. Quando o povo sai do Egito, chega ali no Monte Sinai, recebem as leis, certo? As leis. Então você já tem um povo, você tem as leis, falta um território. Deus leva o povo até Canaã. Forma a nação de Israel. Deus organiza ali, forma a nação de Israel. Então você tem a nação de Israel dentro dessa velha aliança. E o que acontece? Esse salmo foi escrito dentro dessa velha aliança. O que consistia essa velha aliança? Resumidamente, a velha aliança era assim: olho por olho, dente por dente. Você fazia, acontecia. Tanto com o homem quanto com Deus. Por exemplo, na velha aliança, em relação homem com homem, vamos pegar aqui uma lei entre marido e mulher. Se o marido desconfiasse que a sua mulher estava traindo ele, o marido desconfiasse que estava sendo corno, vamos falar em português claro aqui, ele chegava no sacerdote e falava: ó, sacerdote, eu acho que minha mulher tá me colocando um galho na cabeça aí, sentindo um galho na cabeça aí. O marido chegava para o sacerdote, falava isso, o sacerdote falava assim: traz sua mulher. A mulher chegava, bebia um líquido com pó lá, a mulher bebia. Se a barriga da mulher inchasse, estava na lei, escrito na lei, se a barriga da mulher inchasse, essa mulher deveria ser apedrejada.
porque era sinal que ela estava traindo o marido. Se não inchasse, essa mulher não deveria ser apedrejada. Ali, olho por olho, dente por dente, leia ali, aconteceu. Mesma coisa com Deus. Deus falou assim, ó, tá lá na Bíblia, fala assim, ó: coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolhe a bênção, vocês vão ser abençoados. Escolhe, vai pro caminho da maldição, escolhe maldição, vocês vão ser amaldiçoados. Era ali, ó, era ali, na hora. E esse salmo foi escrito nesse contexto. Foi escrito nesse contexto. Então Deus, ele prometeu, essas promessas aqui do Salmo 91 é para aquela nação de Israel lá, na antiga aliança. Deus falou assim, ó: eu vou te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas a gente tem que entender o versículo 1 e 2 do Salmo 91. A gente tem que entender todo o Salmo 91. De quem que Deus vai livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do temor da noite, da seta de dia? Ele fala aqui, ó, naquele contexto da velha aliança: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Essa pessoa. No versículo 9 ele também diz: porque tu, Senhor, é meu refúgio, no Altíssimo fizeste a minha habitação. No 14 também ele fala aqui, no 14 ele fala aqui: porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei um retiro alto, porque me conheceu o meu nome. Essa pessoa que o Senhor vai livrar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, entendeu? Aquele que faz do Altíssimo, do Altíssimo, assim, que faz dele um refúgio, que coloca Deus sobre todas as coisas, que obedece a Deus, que segue os mandamentos dele, que pratica as leis dele. Essa é a pessoa que vai desfrutar dessas promessas, no contexto ali do Salmo 91, tá claro isso no texto. Se você ler o texto, meditar ali no texto e não simplesmente pegar só as promessas e tirar do contexto, é isso que o texto está dizendo. Essa é a pessoa. Se você fizer do Altíssimo o seu esconderijo, você vai desfrutar dessas promessas. Simples assim. Esse é o contexto do Salmo 91. Agora, o que acontece? Nós não podemos trazer essas promessas para os nossos dias de hoje e achar que Deus vai simplesmente cumprir da maneira como aconteceu lá no Salmo 91, lá no Israel antigo, na antiga aliança. Porque não vai acontecer. Como que eu sei que não vai acontecer? Basta olhar não só nos personagens bíblicos ali, como, vamos lá, João Batista, Paulo, os apóstolos ali, Timóteo, qualquer um ali, ó. Qualquer um que você olhar na Bíblia, mas você pode seguir um pouquinho pra frente ali se você olhar os pais da igreja. Teve um professor meu que passou um livro bem bacana pra gente ler, que é História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Muito bacana, vai falar de todos os mártires dos pais da igreja. Você vai ver que eram pessoas tementes a Deus, pessoas muito tementes a Deus, que não estavam livres do laço do passarinheiro, das doenças, dos assaltantes, foram mártires, morreram comidos por fera. Essas promessas não alcançaram ele. Por que não alcançaram ele? Eu entendo aqui que essas promessas para nossa nova aliança, Deus pode tanto cumprir como não pode cumprir. Ele faz se ele quiser. Ele faz, pode fazer ou não. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Romanos 8, 28. Vamos pegar mais um outro versículo. Paulo diz ali em Filipenses. Eu já estou até adiantando o que eu queria falar aqui, mas só para a gente entender bem aqui. Filipenses, ele diz assim, ó: sei o que é passar, Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas promessas não alcançam de maneira literal, como alcançou o pessoal do Salmo 91. O que essas promessas elas querem dizer? E como a gente deve tomar cuidado também ao interpretar o Salmo 91. Em relação a tomar cuidado em interpretar o Salmo 91, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, Mateus 4, vamos lá, Mateus 4, a gente tem que tomar cuidado. Mateus 4, Jesus ali na tentação, o diabo tentando Jesus. Mateus 4, versículo 5, diz assim. Vamos entender agora, na nossa nova aliança, como que funciona o Salmo 91. O diabo chegou ali para Jesus, Mateus 4, 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo,
pois está escrito, ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Versículo 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O que acontece aqui? Um diálogo entre o diabo e Jesus no deserto, o diabo tentando Jesus. O diabo pega um versículo do Salmo 91. Pega um versículo do Salmo 91 e tenta Jesus com esse versículo. Aí Jesus fala assim, olha, ó, Satanás, se você vem me tentar com um versículo aqui, mas eu falo, ó, também está escrito, não põe o Senhor teu Deus à prova. Irmão, o que eu digo pra gente tomar cuidado com a interpretação do Salmo 91? Se eu reivindicar a promessa do Salmo 91 da maneira como ocorre, como eu já vi alguns pastores até dizendo, olha, você tem que pegar a Bíblia ali, o Salmo 91, e você tem que dizer para Deus, Senhor, eu reivindico que o Senhor me livre dos meus inimigos, eu reivindico que o Senhor me livre, eu reivindico pela Bíblia que o Senhor me livre das doenças, eu reivindico que o Senhor me livre do perigo dos assaltantes, eu reivindico pela Bíblia. Você está fazendo a mesma coisa, você está tentando ao Senhor ter Deus. Você tá fazendo a mesma coisa que o diabo fez com Jesus ali. Você está pegando o Salmo 91 e colocando Deus à prova com a Bíblia. Você está fazendo a mesma coisa. Que o diabo chegou para Jesus e falou assim, ó, está escrito que Deus vai dar a ordem aos anjos dele para te livrar. Está escrito na Bíblia. Se você pega o Salmo 91 e diz para Deus, lembrando ele, ó Deus, está escrito lá que o Senhor vai me livrar da doença, está dizendo que o Senhor vai me livrar dos inimigos, dos assaltantes, você está colocando o seu Deus à prova. Só que não é isso que a gente tem que fazer com o Salmo 91. Não é essa maneira que nós devemos interpretar o Salmo 91. Como que a gente começa a entender a interpretação do Salmo 91? O próprio Jesus. Em Lucas 10 ele usou novamente o Salmo 91. Lucas 10, no versículo 19, ele usa novamente o Salmo 91, quando ele chega para os discípulos deles e fala assim, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, ele pega o Salmo 91 e espiritualiza ele. Ele fala assim, ó, agora o poder de vocês, eu estou dando poder para vocês expulsarem demônios, agora através do poder da oração, agora através do poder da leitura da palavra. Agora a luta de vocês não é mais contra a carne e contra a sangue, que ele era lá no Antigo Testamento, que o exército de Israel lutava com o exército filisteu, o exército de Israel lutava com os outros exércitos de maneira sanguinária. A luta de vocês agora não é mais contra a carne e contra a sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mal. Lembra desse texto? Paulo lá em Efésios, falando da armadura, é essa a interpretação do Salmo 91. O Salmo 91, Jesus espiritualizou ele. Então, se Deus ele quiser me livrar do laço do passarinheiro e da doença, ele pode me livrar. Se ele não quiser, glória a Deus, aprendi o que eu estava dizendo. Eu aprendi a viver bom em qualquer situação. Se ele quiser me livrar, se 10 mil caírem ao meu lado, 10 mil à minha direita, ele me livrar, glória a Deus. Se não me livrar, glória a Deus também. Glória a Deus também. Minha luta não é mais contra a carne e contra a sangue. Entendeu? Então, hoje em dia, na nossa nova aliança, Paulo ele falou assim, ele estava com um espinho na carne, a qual ele orou para Deus para que tirasse o espinho na carne dele. Deus falou assim, olha, minha graça te basta. Então, se alguma luta te acometer, irmão, o que eu queria dizer pra você? Se alguma luta te acometer, se tem algum inimigo que te afronta, se alguma doença tá te acometendo, alguma doença te pegou aí, irmão, se você tá com medo da vida hoje em dia, dos assaltantes, das guerras, a gente pega lá no Rio de Janeiro, tá tendo essa intervenção militar, o crime praticamente dominou o Rio de Janeiro. Se você tá com medo do perigo que assola a gente aí, entendeu? Se você está com medo dessas coisas, a graça do Senhor te basta. O que Deus ele prometeu pra gente, que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, que ele vai nos guardar, até a nossa glorificação. Ele é fiel e justo para fazer isso. Entendeu? A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Entendeu, irmão? Então, se alguma coisa ruim te acometer,
não fica pensando que Deus não tem sido fiel na sua vida, porque essas promessas do Salmo 91 foram lá para Israel, foram lá para o povo de Israel. Amém, irmão? Então, o Salmo 91 ele não é um amuleto. Ele não é um amuleto, mas nós devemos entender as promessas do Salmo 91. Nós devemos entender, ler a Bíblia da maneira correta. Amém, irmão? Então, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. E a graça dele é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa para viver. Quando a gente entende o que é a graça dele, o que é a graça dele trabalhando na nossa vida, aí a gente é confortado, a gente sabe que a graça dele é suficiente para nós. Paulo entendeu isso, que a graça de Deus era suficiente para ele. Amém, irmãos? Fica na paz e Deus te abençoe.